Refluxo, azia, queimação são sintomas muito frequentes e que normalmente são causados por uma doença que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Essa doença afeta de 12 a 20% da população brasileira. É a doença mais comum nos consultórios de gastroenterologistas e até de clínicos gerais, porque muitas vezes elas se manifestam com tosse, rinite, rouquidão e outros sintomas muito atípicos. Esse é o tema de hoje da série Gastrão. Vou falar tudo sobre sintomas, causas, diagnóstico, a melhor forma de tratar e evitar a doença do refluxo gastroesofágico depois da vinheta. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sou formada em cirurgia do aparelho digestivo, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência. Antes de falar sobre o refluxo, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e darem o like nesse vídeo. Pode parecer relevante para vocês, mas é a forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai ajudar compartilhando com outras pessoas de forma completamente gratuita e vai fazer com que essa informação de qualidade chegue para mais gente. Além disso, obviamente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, isso já vai nos ajudar. E se gostar muito do nosso conteúdo, pode nos ajudar clicando aqui no botão Valeu! Agora vamos falar então das formas de identificar os sintomas e quando buscar o tratamento adequado para a doença do refluxo gastroesofágico. Esse vídeo fala basicamente de refluxo, azia, aquela famosa sensação de queimação na boca do peito. A gente precisa entender um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia do nosso sistema digestivo superior. Quando a gente se alimenta, a digestão começa na boca com a mastigação. Daí, o alimento vai descer da boca para o nosso estômago passando pelo esôfago, que nada mais é do que esse caninho, vou mostrar aqui na figura para vocês, que liga então a boca ao estômago. E essa é uma via de mão única, ou seja, tudo que sai da boca tem que chegar no estômago e não deve voltar. No final do esôfago tem o que a gente chama de esfíncter esofágico inferior, que é tipo uma válvula, para impedir o retorno da comida que chegou no estômago, porque no estômago a digestão é feita pela presença de ácido clorídrico, e é um ácido que deixa o pH bem baixo, abaixo de 2, e ele é necessário para o processo digestivo. Ou seja, essa válvula é para proteger o nosso esôfago, a nossa boca, do retorno não só do alimento, como do ácido. No final do estômago tem outra válvula, mostro aqui na figura também, que é o piloro, que fecha o estômago e separa o estômago do duodeno para manter o alimento lá dentro o tempo necessário para fazer esse começo da digestão. O estômago está preparado para lidar com esse meio ácido. Ele tem um muco que protege a sua parede. Já o esôfago não. O esôfago não deve ter ácido na sua luz. Quando a gente tem um relaxamento desse esfíncter do esôfago, esse esfíncter esofágico inferior, por alguns motivos que eu vou falar daqui a pouco, o ácido pode voltar. Ele sai do estômago e sobe. E essa subida do ácido que vai dar os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Inclusive pode levar a uma inflamação do esôfago, que é a esofagite, que é uma complicação do refluxo. Vamos falar um pouquinho então de como essa coisa acontece dentro do estômago. O estômago tem o que a gente chama de bombas oxítonas. São substâncias presentes nas células que vão secretar gastrina, acetilcolina e histamina, e essas substâncias liberam próton. Próton é o H+. Ele vai se ligar ao cloro, formando o HCl, que é o ácido clorídrico, que é o que causa acidez no estômago e vai fazer a digestão, possibilitar a digestão das proteínas através de uma enzima chamada pepsina. Então, para começar a digestão de proteína, a gente precisa desse meio ácido. Mas, como eu já disse, o estômago tem células que também produzem um muco, e esse muco protege a parede do estômago para que não cause nenhum problema pela presença desse ácido. Então vamos lá, a gente já entendeu que a gente precisa de alguma coisa que faça o ácido sair do estômago e subir para o esôfago. O que pode causar então esse refluxo ácido? Uma das causas é o que a gente chama de hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? A gente tem o diafragma que separa o conteúdo do nosso abdômen para o conteúdo do nosso tórax. O esôfago está no tórax e o estômago está no abdômen. Quando uma parte do nosso estômago sobe para o nosso tórax, é o que a gente chama de hérnia de hiato. Ela pode ser pequenininha, como ela pode ser grande. Vou colocar aqui a figura para vocês entenderem. Quando essa parte do estômago está no tórax, isso facilita a passagem do líquido através do esfíncter esofágico inferior, que ele fica frouxo. Então, é uma das causas do refluxo. A outra, alimentos. Tem uma série de alimentos que diminuem a pressão desse esfíncter. Os mais famosos são a menta, o café, a cafeína, chocolate, refrigerante, produtos gaseificados, gordura vegetal hidrogenada que está presente em uma série de alimentos, caseína
e bebida alcoólica. Então, são alimentos que afrouxam esse esfíncter e levam à subida do ácido presôfago. Agora vamos entrar num ponto controverso que é o glúten. Tem muita gente que fala do glúten como causador de doença do refluxo. Tem uma história do glúten estar contaminado, não o glúten, mas a farinha em si, por presença de fragmentos de insetos, porque isso é permitido na legislação brasileira. Essa presença de pedacinhos de insetos levariam à produção de histamina, que a gente já viu que lá dentro do estômago aumenta a produção de ácido. O que a gente tem na literatura? Não tem um estudo que comprova a relação direta do glúten com a doença do refluxo. Para quem tem doença celíaca, que é mais ou menos uma pessoa para cada 100 a 300, que são realmente as pessoas intolerantes ao glúten, o que os estudos mostram é, para essas pessoas, quando elas têm refluxo, a retirada do glúten é o tratamento efetivo para o refluxo. Mas o mesmo não foi reproduzido na população sem doença celíaca. Então, isso ainda é bastante controverso. As sociedades americanas, europeias e até a brasileira de gastroenterologia não recomenda a retirada do glúten de quem tem refluxo. Mas vale a pena fazer o teste, talvez, para avaliar aí a resposta para você. E eu vou fazer um vídeo especial sobre glúten, tem muita gente me pedindo lá da série Desvendando, então aguardem o vídeo especial sobre glúten que eu falo mais sobre isso. Vamos falar então dos sintomas do refluxo. Os sintomas típicos são a queimação a gente chama na medicina de pirose. A azia, a regurgitação, que é sentir mesmo esse bolo, essa volta do ácido. Tem muita gente que até sente isso voltar na boca, muitas vezes pode até ter que dar uma vomitadinha, porque a regurgitação é de uma quantidade maior. Essa dor na boca do estômago, que é a epigastralgia, tudo isso pode ser refluxo. Mas tem sintomas muito atípicos, que muitas vezes a pessoa nem pensa que está relacionado ao estômago. Uma delas é dor torácica, dor no peito. A pessoa pode achar até que está tendo um infarto. Sintomas de asma, de tosse, amidalite de repetição, rinite de repetição, rouquidão, que são sintomas pelo refluxo que chega até a corda vocal, até o sistema e via aérea. Muitas vezes o diagnóstico é feito até pelo otorrino. Vamos falar então como é que é feito esse diagnóstico. Você vai procurar um médico com sintomas que podem ser esses mais típicos de azia, como pode ser até os sintomas do sistema respiratório, sistema de otorrino, e o médico vai fazer essa hipótese. O exame para diagnóstico definitivo é a endoscopia, mas a endoscopia não é mandatória. Você pode fazer o que a gente chama de teste terapêutico, tratar o refluxo 8 semanas através do uso de antiácido, que são os famosos inibidores de bomba de próton. E se a pessoa resolver sintoma, quer dizer que era sim um refluxo. Nesse momento você pode tentar já suspender a medicação e se ela continuar bem, beleza, não precisa nem fazer endoscopia. Se por acaso os sintomas voltarem, é indicado então fazer a endoscopia. A endoscopia é indicada também em pessoas que têm um risco aumentado para câncer, então pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm história de câncer na família, tanto de esôfago quanto de estômago, pessoas que têm quadro de sangramento ou algum outro sinal de alarme, perda de peso. Então nesses casos o médico vai sempre pedir a endoscopia. A endoscopia é importante também para fazer o diagnóstico do que a gente chama de esôfago de Barrett. Isso é meio complicado, mas é quando já tem uma esofagite e a gente começa a ter alteração do epitélio, da mucosa do esôfago por conta desse refluxo de longa data. Outra coisa importante, sempre fazer endoscopia sem o uso do antiácido, suspender o antiácido para fazer endoscopia para a gente ter um quadro real. Tem outros exames legais também para o diagnóstico que são muito utilizados, mas seu médico vai pedir. Um deles é a pH-metria, que vai medir exatamente o pH ali no finzinho do esôfago para comprovar esse refluxo. E a manometria, que mede a pressão desse esfíncter para mostrar que esse esfíncter está mais fraco. Vamos falar então um pouquinho sobre tratamento, mas aqui é importante entender que quando eu falo de tratamento é para que vocês tenham algum conhecimento, o que de forma alguma substitui o atendimento médico. Então, se você tiver qualquer um desses sintomas, é importante procurar um médico para fazer o diagnóstico e o tratamento com acompanhamento. Não é para ninguém ficar se tratando em casa empiricamente porque assistiu o vídeo do Fala Lu, hein? O que o médico vai fazer? Ele vai considerar seus sintomas, isso é muito importante, e os achados no caso da endoscopia ou dos outros exames que podem ter sido feitos, pH-metria, manometria e também do teu estilo de vida. Por exemplo, se você tem uma hérnia de hiato, lembra que eu falei um pedaço do estômago lá no seu tórax? O tratamento vai ser diferente de, por exemplo, alguém que tem já um esôfago de Barrett, ou alguém que tem uma obesidade mórbida, ou alguém que encontra uma úlcera lá no duodeno, ou a presença de um H. pylori, que eu falo lá nos vídeos sobre gastrite. Depende muito dos achados como é que vai ser feito o tratamento.
Mas algumas coisas são comuns e vale para o tratamento de todo mundo que tem refluxo. O primeiro deles é a parte comportamental. Um deles é reduzir o volume das refeições, diminuir o quanto você come. Parar de fumar, o cigarro diminui a pressão do esfíncter. Evitar comer logo antes de deitar, porque quando você deita, a chance de voltar a comida é muito maior, principalmente se o seu esfíncter está fraco. O mesmo vale para a perda de peso, emagrecer, porque quando você está com o abdômen muito distendido, com muita gordura, a pressão no esfíncter também é reduzida. Uma alternativa também para quem tem muito refluxo é elevar a cabeceira um pouquinho da cama, né, para não ficar totalmente na horizontal. E outra coisa é evitar dormir do lado direito. Pela angulação do nosso esôfago em relação ao estômago, quando a gente deita do lado esquerdo, a gente tem menores chances de refluxo. Além disso, em relação à alimentação, mudar a alimentação pode resolver o seu refluxo. Tentar moderar ou retirar os alimentos que pioram o refluxo. Então, seria o café, bebida alcoólica, ovo, amendoim, os lácteos, os processados, tomate, qualquer alimento que esteja dando sintomas e para algumas pessoas, inclusive, o glúten. Agora vamos falar de tratamento medicamentoso que é feito com o antiácido, que é o inibidor de bomba de próton, os famosos OIs, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Esses medicamentos agem inibindo a bomba de próton, que é a que está lá dentro do nosso estômago, que leva à liberação do H+, que vai se juntar ao HCl para formar o ácido. Ou seja, quando a gente bloqueia essa bomba, a gente bloqueia a secreção ácida, acaba a secreção ácida do estômago, portanto, não tem ácido para queimar o seu esôfago. O refluxo vai continuar acontecendo, mas não tem ácido. Como é que é feito o tratamento? Você tem que tomar o omeprazol ou o seu inibidor de bomba de próton 30 a 60 minutos antes da primeira refeição. Então, tem que ser feito em jejum, logo ao acordar. E o tratamento inicial é por pelo menos 8 semanas. Deve sempre tratar pelo período necessário e não mais do que isso. Uma vez eliminados os sintomas, o tratamento deve ser suspenso. Se a dose, uma vez por dia, não estiver resultando em melhora dos sintomas, pode ser necessário dobrar a dose, aumentar a dose, fazer o uso de uma dose antes do jantar, mas sempre em jejum. Não adianta tomar omeprazol com o estômago cheio. Agora, tem alguns casos particulares que precisam de um acompanhamento mais de perto. São os casos de esofagite grave, então a endoscopia que mostra que já tem uma esofagite importante, o endoscopista vai classificar em classe C ou D, ou na presença do esôfago de Barrett, porque esses casos têm chance sim de se transformar num câncer. Nesses casos é importante manter o inibidor de bomba de próton, né, o medicamento por um período prolongado, e aí o médico que vai te orientar, ou muitas vezes pode até ser uma indicação de cirurgia. Sintomas extradigestivos, em geral, são avaliados pelo otorrino, ele pode até, às vezes, fazer uma laringoscopia para fazer o diagnóstico, ver tua corda vocal, ver aquela inflamação, e também vai poder te orientar em relação ao tratamento. Aí tem uma pergunta interessante, tem muita gente usando omeprazol há muito tempo, pantoprazol. Tem problema usar o inibidor de bomba de próton por muito tempo, pelo resto da vida? Bom, tem uma série de estudos sendo feitos em relação a isso, já que tem muita gente utilizando. O que já é comprovado? O que está sim relacionado é a infecção por Clostridium difficile no intestino, isso pode causar uma diarreia, mas não é muito frequente. Há uma redução da absorção de cálcio, magnésio e vitamina B12 em quem usa por muito tempo, mais de um ano de omeprazol. Então tem que ficar atento, fazer dosagem de vitamina B12, de cálcio, de magnésio e repor se preciso. O que os estudos não mostraram é que existe aumento de fratura, então não foi demonstrado nos estudos e na literatura maior risco de fratura, embora tenha aí essa diminuição da absorção de cálcio, nem risco de pneumonia ou demência, que muita gente fala, mas os estudos não conseguiram comprovar. Então é importante fazer monitoramento de vitamina B12 e repor se necessário, assim como o cálcio, fazer densitometria óssea. Quando vai ser indicado cirurgia para a doença do refluxo? A cirurgia vai ser indicada quando a pessoa tiver uma hérnia de hiato moderada a volumosa ou quando ela tiver uma esofagite grave com esôfago de Barrett que não responde ao tratamento. A cirurgia, em geral, é feita por laparoscopia e é feita uma válvula ali com o seu estômago, uma válvula anti-refluxo. Hoje em dia já existem, inclusive, tratamentos endoscópicos que fazem o mesmo procedimento por via endoscópica para fazer uma barreira mecânica em relação aí ao refluxo, substituindo aquele esfíncter que está problemático, como eu expliquei para vocês lá no começo. Agora eu vou falar de algumas curiosidades que a gente vê muito em mídia social e na internet e que a gente não vê muito no hospital. Lá no HC, a gente acaba não usando porque são questões que não têm ainda muita evidência. O primeiro deles é o extrato de espinheira santa. É um fitoterápico. Em geral, ele é vendido aí na dose de 500 miligramas para tratamento de refluxo e de gastrite. Ele é indicado sempre antes das refeições. Fui investigar em relação à espinheira santa.
E ela é uma planta medicinal, ela é da espécie Maithenus licifolia. Ela é rica em flavonoides, tem também tanino e tem propriedades antioxidantes, cicatrizantes e é vendida com essa proposta de proteção gástrica. Ela é popularmente utilizada aí como um remédio caseiro para quem tem úlcera, para quem tem gastrite, para quem tem azia e também para quem tem acne. Aí fui buscar as evidências, fui fazer uma pesquisa bibliográfica em relação ao que tem de publicação. Tem pouco estudo. A grande maioria dos estudos são em animais, a maioria em ratos. Eu encontrei um estudo de fase 1 em humanos. O que é fase 1? É para mostrar se ela é segura ou não. Esse estudo mostrou que sim, ela é segura, não tem efeito adverso, só não deve ser utilizada em gestantes. Mas eu não encontrei nenhum estudo de eficácia em relação ao seu uso para gastrite, ou seja, nada que comprove cientificamente, usando metodologia científica, de que essa substância é realmente um tratamento. Ou seja, a gente lá no HC, na USP, a gente não prescreve, porque a gente não prescreve nada que não tem evidência. O mesmo vale para outras substâncias vendidas aí com esse fim, por exemplo, o alecrim e a guacatonga. São duas substâncias também popularmente utilizadas para gastrite, mas que não têm evidência, não tem respaldo da literatura. Outra coisa interessante é o uso de pepsina ativada antes das refeições. A pepsina é a enzima que está presente no estômago e que começa a digestão das proteínas. A gente acaba utilizando muito mais para quem tem deficiência pancreática, que é o pâncreas que produz o resto das enzimas para a digestão de proteína. Mas também tem gente já utilizando para quem tem sintomas aí de refluxo. Vamos lá então, finalmente chegamos no resumo Fala Lu sobre azia e refluxo. Refluxo e azia são sintomas muito frequentes e são causados principalmente pela doença do refluxo gastroesofágico. As causas dessa doença são anatômicas e funcionais. Fraqueza do esfíncter do esôfago inferior e alimentos que causam essa fraqueza. O diagnóstico deve ser sempre feito por um médico, que pode indicar ou não uma endoscopia, e é quem vai te orientar para o tratamento da maneira mais adequada, seja ele através das medidas comportamentais, do uso de medicamentos antiácidos, e o mais comum é o inibidor de bomba de próton, e, em raros casos, a indicação de cirurgia. É isso aí, quero saber de vocês. Quem já tomou alguma vez na vida um inibidor de bomba de próton, o famoso omeprazol ou pantoprazol? Super comum e imagino que muita gente ainda faz uso. Agradecendo nossos patrocinadores Trilo, Jungle, Probiótica e Kikos Fit.